Um futuro apocalíptico dominado por borboletas do mal e defendido pelo heróico bebê Finn, que na verdade tem mais de 1000 anos. Olá queridos, aqui é o Nadotti. E hoje chegamos ao 5º episódio da segunda temporada de Fiona e Cake. Estamos na metade da temporada e esse aqui será quase 100% focado no mundo da Fiona, principalmente no passado de Marshall Lee e como isso afeta a relação que ele tem com o Gary. Eu gostaria de, como sempre, pedir para vocês deixarem aqui embaixo seus comentários com análises, coisas que vocês viram, tudo para acrescentar na discussão desse episódio. Também não se esqueça de deixar o seu like se você gostar do vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos, beleza? E com isso dito, sem mais enrolação, bora pro vídeo. E já começamos no flashback na mansão da mãe do Marshall. E uma coisa que eu achei interessante aqui é um outdoor escrito Call Leaf Man. E para quem não se lembra, o Leaf Man é um personagem que aparece ali sempre junto dos magos, que a gente não sabe quase nada sobre ele, mas ele ganhou muita popularidade durante um tempo. Por esse seu jeito meio de bem com a vida, estando aleatoriamente em poses nos lugares. E o flashback basicamente mostra como o Marshall sempre foi uma criança muito criativa, mas as ações quase militares da sua mãe podaram esse seu lado durante toda a sua infância. E isso fez ele ser bem retraído, sabe? Ele só estava se expressando do jeito que ele naturalmente é, e isso era visto como um grande problema para sua mãe, que acaba mandando ele embora dali, dando o dinheiro para ele comprar um sorvete. E aí que ele se encontra com a versão feminina do Regelado, essa vendedora de sorvetes que está tocando um teclado ali para os gatos da praça, e ele fica completamente apaixonado. E se a gente relembrar nos episódios passados, ele tinha trombado com ela no mercado e ficou um clima meio estranho assim. Foi por causa disso, porque ela serviu de inspiração para ele. Quando ele vai pegar ali o sorvete, ele acaba derrubando e sujando seu tênis, ele fica novamente muito retraído, pedindo desculpas, e ela fala que tá tudo bem, jogando sorvete nela mesmo, dizendo que bagunça e sujeira ali era bem-vinda. Ele então olha para o teclado, ela fala para ele tocar, e os dois ficam ali fazendo música juntos. Eu achei muito legal que eles tiveram essa saída para criar uma versão alternativa da união que o Simon e a Marcy tiveram, mas como sempre de um jeito diferente e autêntico, trazendo essa questão de como a criação pode podar a expressão de ser das crianças, pois a infância é feita pra gente explorar o mundo, pra brincar, se sujar, se divertir, explorar toda a criatividade possível que a gente possa ter. E aqui eles denunciam o quanto bloquear essa liberdade vai ser prejudicial para o desenvolvimento dessa pessoa. Mas enfim, voltamos para o presente e vemos que a Fiona agora está vivendo junto com a Cake e também a Maga Caçadora. Eu sinceramente não entendi o porquê a casa da Cake é cheio de coisas. E também da onde a Maga Caçadora pegou essa roupa, se é referência a alguma coisa. Mas aqui a gente confirma mais uma vez que o negócio dela é comer carne mesmo. Que é uma escolha interessante, pois ela é basicamente uma planta. Então ela se assemelha mais com uma planta carnívora, talvez. Mas enfim, ela explica que ela precisa chegar até o coração da floresta daquele mundo. Dando algumas dicas ali, a Fiona se lembra que ela sabe qual é a árvore mais antiga da cidade. E a Maga simplesmente pega uma faca e ameaça ela dizendo pra levá-la até lá. Eu acho bem hilário como eles desenvolveram mais essa personalidade da Maga sendo meio maluca assim mesmo. Enfim, vamos pro Marshall e o Gary, que começaram a morar juntos e o Marshall está se sentindo deslocado, enquanto o Gary está com seu hiperfoco na cozinha. Ele só quer tocar um pouco o seu violão, mas está tudo lotado e ele sente que está atrapalhando. Ele até oferece para ajudar ele a cozinhar, só que quando ele vai fazer isso, o Gary faz um no igualzinho a sua mãe fazia, e isso é um baita de um gatilho pra ele. E outra coisa, eu não entendi essa barra de chocolate gigantesca. Me lembrou a colher comicamente grande do Stalin. Enfim, o Gary acaba tocando no assunto dos pais dele e disse que ele iria visitá-los naquela noite, convidando o Marshall para ir junto. Só que foi uma coisa meio repentina assim, e os dois estão claramente desconfortáveis com isso. E esse episódio acaba aparecendo várias tags assim de picho. Eu tenho quase certeza que elas são referências a alguma coisa, mas eu não parei para analisar com tanta calma assim. A Fiona então leva a Maga Caçadora até a árvore que ela disse que conhecia, e ela é nada mais e nada menos do que o Salgueiro, com certeza a árvore mais icônica de Hora de Aventura. A Maga então tenta fazer o ritual cortando a sua mão, e aqui a Fiona dá um grito que eu esqueci de comentar que ela faz a mesma coisa no episódio passado, pois esse grito é uma assinatura do Finn. Toda vez que ele assusta ele dá esse grito fininho e ela faz a mesma coisa. Eu achei muito fofo. Inclusive
Inclusive, eles vão fazer isso juntos mais pra frente. Mas acaba que o Salgueiro não era o coração da floresta e ela cortou a sua mão meio que à toa. Nesse meio tempo, tanto o Marshall quanto o Gary ligam pra Fiona, pois eles estão desesperados e precisam de conselhos. Então ela decide ir ajudá-los. Só que quando ela vira, a gente é pego de surpresa, pois o seu vestido está rasgado na parte de trás. Nessa temporada, eles realmente investiram nos looks da Fiona. Isso vem moldando ainda mais a personalidade meio maluca dela. E ela, na verdade, acaba dando ótimos conselhos pra eles. E o Marshall, no final, acaba dando a sua blusa pra ela amarrar e esconder a bunda que tava aparecendo. Enquanto isso, a Cake tá junto com a maga. Enquanto ela tá tentando encontrar uma situação ali na árvore, a Cake aparentemente tá terminando de ler um livro que é um romance lançado em 1915. Tipo assim, eu não entendi qual o público eles esperavam pegar com isso. Eu tive até que usar o ChatGPT pra entender do que se tratava, sabe? Pelo que entendi, ele é um livro extremamente pesado, assim, filosófico, lento, muita dor e coisas existenciais. E ela termina de ler, fecha o livro e fala que não era o que ela esperava, porque aparentemente o final dele é meio polêmico, pois depois de passar o livro inteiro sendo assim, melancólico, o final acaba sendo repentinamente otimista. E ele é meio famoso por esse final contraditório, assim, sabe? Agora, o porquê eles colocaram essa referência aí no meio do nada, eu não entendi direito. Enfim, ela acaba recebendo uma mensagem do Omicron e ele chama ela para eles fazerem outro date. Só que a maga acaba sentindo a magia ali da árvore, encontrando o tom certo e meio que ativando a magia que acaba sugando tanto ela quanto a Cake para dentro do salgueiro. Enquanto isso, a Fiona vai se encontrar com o Felix para conversar lá sobre o evento de arrecadação que eles querem fazer. Eles tinham marcado de comer poke, mas ele precisava fazer um trabalho lá e eles vão juntos até a gravadora dele. E no meio do caminho a gente vê algo interessante, que é a contraparte da Little Destiny e do Jay, que ironicamente também estão vivendo nesse mesmo mundo. E eu fico me perguntando se eles já se encontraram assim, ou sabem que existem essa contraparte, sabe? E aí quando eles chegam na gravadora, tem esse personagem muito interessante chamado Kid, que eu não consegui identificar quem é. Se alguém aí souber, por favor, deixa aqui nos comentários. Já a maga caçadora acaba dentro da árvore num lugar meio estranho, com os animais ali, e a Cake acabou se fundindo com o seu braço. E cara, coitado do Omicron, que mais uma vez acabou sozinho. E elas acabam entrando em um desses portais, achando que tinham chegado em U, mas na verdade era o próprio mundo da Fiona quando ainda havia magia. E aí a maga percebe que aquilo não era o coração da floresta. Já o Marshall com o Gary chegam na casa dos pais dele, e ele tava todo bonitinho ali, com a gola pra cima, parecendo um vampiro, mas o Gary acaba arrumando isso e fica aquele clima chato de novo. E quando os pais dele aparecem, meu Deus, eu achei algo muito inusitado, pois a princesa Jujuba nasceu da Goma Mãe, um ser que parece ser meio primordial, assim, não seria uma mãe, um pai, sabe? E aqui eles retrataram como esses dois velhinhos fofinhos, extremamente caricatos mesmo. E eles chamam ele de Baba, que é muito fofo, mas eu não sei se tem alguma referência por trás. E a casa deles é tão caricata quanto eles, parecendo aquela casa de vó, cheio de coisa, umas coisas coloridas, cheio de foto deles. E aí a gente já pode ver a Nelly. E cara, eu achei muito legal que eles retrataram ela. Pra quem não lembra, a Juba tem um irmão, que é o Ned. Nasceu junto com ela da Goma Mãe, mas que tinha medo de tudo. Então a Jujuba protegeu, cuidou dele por toda a sua vida. Inclusive, ele vive no centro do seu castelo. E aqui ela foi retratada de uma forma bem parecida, com ela sendo bem retraída, ficando no computador o dia inteiro. E além de tudo, ela é furry. A série pegou por esse rumo que eu jamais imaginaria, mas confesso que achei interessante. Principalmente a estética ali do computador, que lembra muito um Windows 95, que foi o meu primeiro contato, assim, sabe? Deu uma nostalgia boa, mas não sei se já existiam furries que faziam fanarts nessa época. Talvez sim. Enfim, os pais deles começam a falar de como ele era fofo quando ele era criança e decidem pegar fitas antigas. E, gente, a cara do Marshall começando a gostar de tudo isso é muito bom. O Gary morrendo de vergonha e ele assim, é isso aí, eu quero ver ele criança. E ele também descobre que o Gary tocava teclado quando ele era criança, algo que ele nunca tinha mencionado, sabe? E como os pais dele sabiam que o Marshall era um músico, eles pedem para ele tocá-lo. E mesmo meio constrangido, ele começa a tocar a mesma música que a gente ouviu a Rainha Gelada tocando. Não sei se esse é o nome dela, mas eu vou chamá-la assim. E eu senti que essa música é um paralelo à música I Remember You da Marceline, que ela toca lá pro Simon, eles acabam cantando
cantando juntos, eu senti que pelo menos traz a mesma vibe, assim, sabe? Enquanto isso, a Maga e a Cake continuam a sua jornada de encontrar o portal certo, e elas vão em um portal onde vem o Marshall quando era criança, na sua versão demônio. E aí temos aquela transição dos mundos, e vemos mais uma vez o Marshall sendo repreendido pela sua mãe. E aí elas percebem que elas não estão viajando entre universos, mas sim entre períodos de tempo. A Cake então vê uma aranha que iria comer uma borboleta e acaba salvando ela. Então elas veem que elas estavam no passado e tentam ir por uma outra direção para encontrar o futuro. E aí elas acabam em 1000 anos no futuro, quando o mundo foi completamente dominado por borboletas do mal, e vemos o bebê Finn, junto com o Tank, que agora só virou o seu colar. Sério, até na sua versão bebê o Finn consegue ser badass. Isso responde uma das perguntas que a gente teve também, de que se o bebê Finn envelhecia ou não, porque, enfim. Mas além de não envelhecer, aparentemente ele é imortal também, pois se passaram 1000 anos e ele tem a mesma forma. E a Cake então percebe que aquele futuro foi causado por ela quando ela salvou aquela borboleta, pois seriam elas que dominariam o mundo no futuro. Então a Maga começa a sentir ali, consegue perceber os períodos e acaba encontrando o que seria correto. E aí voltamos pro Marshall e Gary caminhando depois do jantar que eles tiveram. O Gary percebe que tem alguma coisa incomodando bastante o Marshall, então ele acaba sendo sincero com ele, dizendo que é muito legal ver ele apaixonado pelas coisas que ele faz. Só que às vezes, quando ele entra nesse hiperfoco e fica meio controlador assim, ele acaba lembrando a mãe dele, e que ele não costuma conseguir dizer o que ele realmente quer. O Gary fica meio assustado assim, mas ele sugere que o Marshall tente se expressar mais através da sua música, que é o que ele gosta de fazer. E ainda faz uma piada para aliviar o clima, dizendo que ele poderia fazer uma música dizendo como ele se parece com a sua mãe. E os dois acabam se reconciliando ali de um jeito mais fofo possível, mostrando que os relacionamentos têm disso, sabe? Sempre terá coisas da outra pessoa que vão nos incomodar de alguma maneira, e que a melhor forma de resolver isso é ser sincero e falar com essa pessoa sobre isso. Eu amo como eles estão trazendo essa profundidade bem realista, assim, pra Fiona e Cake, sabe? E a Fiona, que estava voltando também pra casa, acaba se deparando com a Queenie prestes a demolir todo o Sweet Spot, pois ela queria transformá-lo em um estacionamento. Então, no desespero para tentar impedir isso, a Fiona oferece ainda mais dinheiro, deixando a sua missão ainda mais impossível do que estava. E aí esse cachorro estranho começa a seguir a Fiona, ela percebe e vai pra cima dele. Esse é o cara misterioso que fica aparecendo várias vezes no desenho, e ele nada mais é do que uma versão alternativa do guarda da noitosfera, ou seja, ele trabalha pra mãe do Marshall e vigia a vida dele desde quando ela era criança. Enquanto isso, a Maga e a Cake estão descendo ali o rio, e ela tem aquele medo de água, de gato, normal, né? Então ela comenta que ela não queria ter esses instintos, e a Maga meio que não entende, porque ela não quer ser a sua versão completa de um gato mesmo. E ela diz que ela não é mais um gato doméstico. Enfim, ela tenta sair, entra num portal e vê um futuro onde a Fiona está trabalhando para a mãe do Marshall. E é muito bonitinho que ela é chamada de Fifi, abreviação de Fiona. Por fim, elas conseguem chegar até a linha do tempo original, e com esforço a Cake consegue alcançar a mão da Maga. E uma coisa interessante é que eu achei essa madeira se quebrando com esse líquido, com aquele sonho em Breeze, quando o Finn acaba recuperando o seu braço mais uma vez. Mas não sei se tem alguma coisa a ver ou não. Enfim, elas voltam para sua forma original. A Maga, agora com os chifres bem maiores, sua mão está de volta, e ela acaba vomitando a Cake. E isso me lembrou o próprio nascimento do Jake, porque ela tá toda pequenininha assim, ficou meio parecido. E aí ela vê os casulos das borboletas, que provavelmente destruiriam o futuro, e mata todas elas com o maior prazer do mundo. E gente, não precisava ter mais uma cena da Maga caçadora com a bundona assim de fora. E aí temos uma cena na mansão da Abdir, com a Fiona indo lá pra tentar salvar o seu evento de arrecadação. E por fim, só na última cena, vamos para o mundo de Yu, quando eles usam o Wishing Eye e vão naquele mundo maluco onde vive aquela criatura chamada Wish, e pedem pra ele salvar o Finn. O que, claro, não daria certo, pois ele só ganharia um óculos maluco e até ficaria em uma situação mais crítica. E assim, meus queridos, é como termina o 5º episódio da segunda temporada de Fiona e Cake. Eu espero que tenham gostado. Gostaria de relembrar, se você quer ajudar o canal, considere se tornar membro e fazer tudo o que eu já disse anteriormente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Aquele grande beijo no seu coração de melão e tchau!